Olá, eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Bom, nós vamos continuar hoje a conhecer um pouquinho de Tremembé, que é um presídio de uma cidade próxima a Taubaté. E tem algumas histórias com E, e tem algumas histórias com H, e tem alguns fatos baseados em histórias. O que significa isso? É porque acaba tendo uma licença poética. O que é a licença poética? É o direito de errar e mentir? Não. É o direito de adequar uma letra de música com uma terminologia incorreta, um filme baseado em fatos reais, mas com um lastro de fantasia. E tudo isso nós vamos começar, ou vamos continuar a debater. Presta atenção, primeiro eu quero que vocês nos sigam no Instagram também, não só no Face, como no Instagram. Mesma coisa, Véio do Direito Cast. Lá no Instagram também tem nossos vídeos, nossos comentários, nossos perfis. Não deixem de dar o like. Vocês sabem que é chatinho ficar pedindo, eu não costumava pedir, mas infelizmente tem que pedir. Não custa, é totalmente gratuito, todo mundo sabe disso. E ele é baseado em você clicar naquela mãozinha para o positivo, tá bom? Para que nosso vídeo chegue a mais pessoas por recomendação do próprio YouTube. Então vamos lá. Hoje nós vamos comentar, e agora eu vou precisar de óculos, né? O tio tá velho. Nós vamos comentar na série mais 3 pessoas que apareceram. Aparece muito en passant Gil Rugai. Quem seria Gil Rugai? Inclusive, nesse caso, a primeira autoridade policial que compareceu à mansão e resguardou o local foi meu querido primo, que eu deixo de declinar o nome porque ele não gosta, do DHPP, mas um beijo e um abraço para ele de coração. Vejam bem, do que foi acusado Gil Rugai? Ele foi acusado de ter assassinado a madrasta e o pai. Teoricamente, por causa de dinheiro. As provas, para mim, muito dúbias, não foi só para mim, acho que foi para muita gente. Um vigia que viu ele entrar com uma pessoa e sair no horário mais ou menos determinado da noite. Indícios de um possível pé, uma marca de solado de calçado em uma porta que teria sido arrombada e essa porta sumiu. Quer dizer, é uma prova que sumiu, desapareceu. E o outro indício é que depois de um tempo foi encontrada a arma do crime jogada no esgoto do prédio aonde ele mantinha uma sala da sua nova empresa, que se eu não me falha a memória, alguma coisa em termos de publicidade. Gil Rugai sempre uma pessoa muito discreta, tido como, aspas, anormal para os padrões socioéticos vigentes. É aquele cara muito inibido, é aquela pessoa que não gosta de muito papo, que se veste de uma maneira mais sisuda,
optando por cores mais escuras, causando uma impressão de poucos amigos, pouca conversa, mas extremamente inteligente e que teria desviado o dinheiro do pai. Contrapontos. Você sabe que numa empresa, eu tenho um escritório empresa, eu já fiz o seguinte, todos os sócios têm poderes de assinar. Nós já fizemos assim para não ter problema. Tanto faz eu, como o doutor Maurílio, como o doutor Igor, quem chegar e assinar, está tudo certo. Por quê? Porque existe uma confiança mútua, recíproca e acabou. Mas tem muitas empresas que precisam de uma assinatura para se confirmar alguma transação, algum documento, alguma coisa nesse estilo, sendo certo que você mantém hoje a certificação digital, muito mais simples, muito mais rápida, efetiva, confiável. Eu dei positivo aqui para o meu amigo doutor Massicano, que é o presidente da OAB Seção Tatuapé, fazendo um excelente serviço aqui. Serviço em termos de contribuição à advocacia. Então, retornando, rebobino. Então, essa arma foi encontrada e foi um objeto de prova. Gil Gai foi preso, solto, depois preso de novo, depois solto, depois preso. A história mais ou menos é essa. E essa prova é muito contestável, né? Porque, não sei, a pessoa usa uma arma para matar alguém. Aí ela vai e joga no esgoto do edifício onde ela tem uma sala. Quer dizer, estranho. Pode ser que alguém que tenha acesso, porque quem teoricamente matou tinha acesso à residência ou informações do casal, plantasse essa prova, porque o menino, aspas, com o devido respeito ao senhor Gil Rugai hoje, já estava sendo incriminado, então seria mais um pingo na caixa d'água. E aí, se era o pingo faltante, o que acontece? Vem o transbordo, né? Então, contestável, lá dentro da prisão ele continuou entre os religiosos e muito na dele, muito sem falar e jurando até o fim que não cometeu esse crime. Outro caso que passa muito en passant é o caso da Eloá, que foi morta pelo Lindenberg, na época uma menina, também no sentido poético, no sentido carinhoso, mas de uma jovem moça que namorava um rapaz mais velho, que se apaixonou por ela de maneira normal à idade, e quando ela tentou se desvincular do namoro, por quê? Porque começou a ficar muito persecutório. O que significa isso? Isso é normal, viu? Eu já passei por isso, quantas vezes eu, como namorado, ficava em cima e ficava pedindo para voltar quando dava o pé e quando tomava o pé, quando dava, não liga. É assim, eu aprendi desde cedo que quem bate esquece, quem apanha não. Às vezes até não é amor, é questão de vaidade, é o sentimento de perda. Isso o fez em uma data em que ela estudava com uma colega e com outro rapaz, fazendo um trabalho escolar. O apartamento foi invadido pelo Lindenberg, de posse de uma arma de fogo, e começou tudo como uma grande, aspas, exposição midiática legal. Bacana, nossa, que legal, namorado, apaixonado e tal.
Estamos falando na exposição midiática, não na realidade. Por quê? Porque a partir do momento que você toma uma arma de fogo, por isso que eu nunca quis usar, tem momentos em que você está arriscado a apertar o gatilho e tem momentos em que quem puxa a arma de fogo é obrigado a apertar o gatilho. Tá? Então isso não se brinca. Por isso eu prefiro tomar um murro na cara do que apertar o gatilho em cima de ninguém. Murro na cara vai me deixar dolorido, e o apertar o gatilho vai me pôr dentro de um cárcere segregado da sociedade de maneira a cumprir uma pena de vários anos. E nós já falamos que nós reclamamos da pandemia. Por isso que quando falam que presídio é come, bebe, dorme, eu convido alguém que quiser, eu deixo passar um final de semana lá, faço uma petição de experimento social, o cara passa um final de semana lá preso. Aí vê se na segunda-feira ele quiser continuar. Aí continua. Mas voltando ao caso, isso transcorreu um dia, 2 dias, e aí que acontece? O Lindenberg, isso é concepção minha, foi se tornando uma pessoa poderosa. Era um jovem simples, de repente ele viu que com uma arma, a namorada e mais 2 pessoas, ele estava criando um tumulto, toda a imprensa em cima dele, e ele se assistindo na televisão, e nossa, que maravilha, eu sou o fodão. E de repente a coisa começou a desandar. Sem crítica, não sou especialista em segurança pública. A ação da polícia foi correta? Não, isso para mim não importa. Quem julgou foi a justiça, a determinação foi dela. Dela quem? Justiça. Estado. E aí que acontece? Ele fica lá 1, 2, aí já começa a pedir comida, já começa a pedir, fazer exigências, já começa não sei o quê. Aí um repórter liga para ele dá entrevista ao vivo. Aí uma pessoa ligada ao time de coração dele vai lá. Olha o que ele está conseguindo. O que ele nunca pensou se ele chegasse na porta de São Paulo e pedisse para falar com algum presidente, jogador, tal, não conseguiria. Mas agora, até uma pessoa importante e muito respeitada no meio, não só do futebol, mas como da medicina, uma pessoa ímpar, em termos de educação, em termos de habilidade, ele, no intuito de ajudar, foi lá. Olha, eu estou aqui, o que você quer? Você quer o quê? Vamos lá, eu faço o que você desejar. O cara, né, agora eu já não estou preocupado com o São Paulo. Agora eu vou ver aí o que eu vou fazer. Estou decidindo. Agora eu vou soltar um moleque que está me enchendo o saco, que está passando mal. E outra, na cabeça dele era um homem. Era uma mão que poderia ser... Isso eu estou conjecturando porque eu não estava na mente dele. Mas era uma mão mais forte. Tá? A Eloá, até então, tranquila. Por quê? Porque eu sou namorado, eu que mando. Tanto é que tem horas que ela fala, fica quieto. Ela briga. E ele fala, não briga comigo, não grita comigo, você está pensando o quê? Mas é porque é o namoro, eles tinham convivência. Então aquilo... Bom, o menino vai embora, aí se continua, aí a menina também é liberada. Por quê? Porque ele fala, é melhor eu ficar sozinho aqui com a Eloá. Porque eu posso voltar a namorar, eu posso não sei o quê, o que teriam dito que ela teria até prometido, ele fala, não, agora não, você pensa que você me engana, mas eu vou desistir. Vem um negociador, conversou, esgotou as conversas. Aí foi substituído por outro. Por quê? Porque esse negociador já estava com a cabeça já atrapalhada há muito tempo. É sono, é cansaço, é tensão. Você está com a arma de um jovem que está em um estado anormal, temporário ou não, mas que pode fazer uma bobagem. Bom, tentando fazer a coisa andar, tentando fazer a coisa
facilitar, continuar, ele soltou a menina. Soltou a menina, ficou com ele, vou me entregar, Eloá, vou me entregar, não vou, vou me entregar, não vou, vou me entregar, não vou. E cada vez, agora eu vou, agora eu não vou, a polícia montou uma estratégia de invasão. E, pelo que chegou ao meu conhecimento, o comando determinou invasão somente em caso de oitiva de disparo de arma de fogo. Porque aí, meus queridos, veja bem, você está no tudo ou nada, né? Você está lá quieto, você fez em volta da porta, você fez uma cinta de explosivos que vai explodir a porta e você vai entrar. Resultado, você está fazendo o seu jogo. Ele pede para a menina que foi liberada, a amiga dele, a voltar com comida. A hora que ela foi levar, o que ele fez? Ele colocou ela para dentro. Primeiro passo, eu não sou especialista, nem estou julgando, mas pelo que eu me informei, é inadmissível que um refém já solto, já liberado, seja colocado ao retorno do cárcere para ajudar. É inadmissível. Mas foi autorização do pai, da mãe. Mas o pai e a mãe entendem de especialidade de condução de um cárcere com arma de fogo, de de um sequestro, como eu. Significa nada. Eu não sei como conduzir. Hoje eu sei porque eu estudei com o pessoal. Mas eu não sei como conduzir. Eu sei que quando alguém lhe falar, estou com tal pessoa, tal, assim, assado, cozido e cura, a primeira coisa é prova de vida. Prova de vida. Mas hoje tem inteligência artificial, fala com a voz dela. Você vai perguntar alguma coisa que ninguém sabe. Só você e ela. Do tipo, com quantos anos você teve sua primeira relação sexual que você me contou e com quem? A inteligência artificial não sabe. Vocês entenderam? É assim que funciona. Mas voltando, a menina entrou. O que o Lindenberg tinha feito? Ele tinha feito a famosa barricada. Colocou mesa, sofá, alguma coisa no gênero. Bom, aí vem o ponto de exclamação. O disparo. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Alguns dizem, inclusive, se eu não estou equivocado, uma das pessoas que estava dentro do imóvel, que o Lindenberg só disparou depois que ele ouviu a explosão. Em contraponto, a Polícia Militar, através do seu comando, falou que só explodiu porque ouviu um disparo de arma de fogo. Isso foi tudo feito perícia, foi constatado, está nos autos, não cabe comentar. E com detalhe, pessoal, por que então a invasão não foi imediata? Por causa da barricada. Será que não pensaram que ele poderia, a hora que explodiu a porta, não dava para entrar, deu tempo de, se foi isso, o cara fazer no susto. Por quê? Porque estavam ali. Estava impedido, não foi um negócio que a porta caiu e já estavam de cara nele. Não. Outra, que até estava vendo outro dia. Numa prova de concurso, caiu as alternativas. Concurso da Polícia Civil. Não lembro de que estado, é porque eu assisto muita prova oral, que eu acompanho ainda. Professor de cursinho nunca deixa de ser. A gente gosta de saber. Então é o seguinte. Isso eu estou conjecturando. Como é que está aí Sniper, que é o atirador de elite? Está na mira, senhor. Ok. Dá para atirar? Sim, senhor.
A vítima corre algum tipo de risco com esse disparo? Sim, senhor. Não há disparo. Agora, como é que está a sniper? Na mira, senhor. A vítima corre algum risco com esse disparo? Não, senhor. Por quê? Porque o cara, ele é um especialista. Ele é um cara altamente treinado. Então fala, pode disparar. Parece que por 2 vezes esse tiro seria possível de ter sido dado. Compreendo a operação. Aí eu também compreendo a cautela do comando. Porque se fazem isso, gente, o Brasil é complicado. Se o cara faz isso, vão falar, executaram um menino que estava apavorado e que não ia fazer nada, não iria fazer nada. Se pega a vítima, nem fale. E se não acerta e o cara atira nela, é problemático. Eles optaram por não fazer. Bom, o final da história todo mundo sabe. A Eloá veio a falecer com um tiro, ou 2 disparos, se eu não me engano. E ele está em Tremembé. Dizem que o comportamento dele é muito bom. Outra coisa que é meio estranho. Você fala, não, ele vai ser liberado, tem algumas condições, claro. Uma delas é ter tido bom comportamento. Meus amigos queridos, se o demônio for pro cárcere, ele vira anjo temporário. Por quê? Pô, você tá no inferno. Você vai arrumar briga com o capeta? Você vai abraçar o capeta para ter a melhor condição de vida possível. Isso é da lei da natureza humana. Nós tivemos o Hannibal. Depois, aquilo é um caso baseado em fatos. Depois de tudo que ele passou, ele ainda era um grande assassino. Fica aí. Deixa eu falar para vocês de um caso que passou muito en passant, até não comentaram, mas que dizem ser o pior dos casos. Eu não entendo nenhum como melhor ou pior. Se você perguntar para a mãe de cada uma que faleceu, o dela é o pior. Qual é o dedo que cortado faz mais falta na vida no ser humano? O seu. Seja qualquer um, você vai falar, meu Deus, para mim foi terrível. Isso é a lei da vida. Mas ali tinha uma personagem na série que a nomenclatura dela foi Poliana. O que teria feito a Poliana? A Poliana tinha um filho, menino, e ela tinha uma irmã por parte de pai, da idade um pouco mais nova que o filho dela. Então levava para brincar, uma coisa normal, né? Sabe, priminho. Um tem 3, outro tem 5, então. E conta-se que ela filmava atos de pedofilia praticados contra a menina e para deixá-la atordoada, ela usava chupeta embebida em tequila ou qualquer outra forma de álcool, deixando a menina, claro, é uma criança de 3 anos, e ali faziam atos sexuais com ela, e filmavam e colocavam em exposição em sites de pedófilos.
ou de pessoas que acompanham esse tipo de conteúdo. E eles, uma, duas, 10 pessoas acharam tão bárbaro aquilo, que essa pessoa fez uma denúncia e levou o vídeo à polícia. Quer dizer, é um admirador desse tipo de conteúdo, que já não é muito bom, impressionado com a maldade e arbitrariedade, com a monstruosidade do caso. Seja, nem o próprio, aspas, bandido aceitou aquilo. Então, ela foi presa, condenada, e está cumprindo ali, passou muito en passant. Ela era uma amiga da Suzane, e eles passaram muito superficialmente, porque é um caso difícil. E hoje eu vou comentar com vocês, para nós finalizarmos, o caso muito conhecido dos Nardoni, em que eu também lecionei com um jovem profissional de advocacia à época, que atuou inicialmente no caso, professor doutor Rogério Neres. Ele é uma pessoa muito ética, nós tínhamos muito contato, ele era jovem, mas muito competente, como é até hoje. E vou falar uma coisa. Uma vez chamei o professor Rogério no meu escritório para que ele fizesse um plenário para mim. Ele, muito gentil, atendeu, foi lá, comentamos o caso. Ele falou: professor, mas eu acho que esse caso é para o senhor mesmo, não é para mim. Por quê, Rogério? Não, eu acho que o senhor está tão firme nisso que eu acho que quem tem que fazer esse júri é o senhor. Ok, decidimos tal. E aí ele gentilmente falou: o senhor quer perguntar alguma coisa? Eu falei: não. Claro que não. Tem questões éticas que eu não faria isso. O doutor Rogério, ele acompanhou o caso até quase o final, quando ao final foi substituído por um outro profissional. Muito bem. Criticaram muito o doutor Rogério. Tem uma cena em que eles estão descendo da casa dos pais, dos pais do Nardoni. Nardoni filho homem, varão. Estão descendo, mesmo porque a outra é Jatobá, mas só para não confundir com o pai. Mas eles estão descendo para serem presos e eles entram na viatura e o doutor Rogério entra abraçado com ele na viatura. Essa cena é pública, por isso que eu estou comentando. E aí criticaram muito o Rogério, eu achei ele de peito. Isso é dar assistência a um cliente. Se você acredita na defesa, ou se você acredita que em algum momento eles têm alguma chance de ter uma pena justa, você tem que usar de todos os argumentos. E o maior é você dar amparo, que o cara está apavorado, gente. Você sabe que você entrar no carro da polícia, uma pessoa de bem, seja ele trabalhador, vagabundo que eu falo em termos de playboy, cientista, político, médico, advogado, qualquer um na condição de preso, é terrível. Nada mais fez do que acompanhar o cliente. Ah, mas podia ter ido no carro dele. Não, ele foi com o cliente. Não fez nada demais, muito contrário. Aplaudo a atitude do doutor. Deixa eu só, antes de continuar com o caso Nardoni, falar uma coisa. Gente, nós temos que ver que no Brasil eles falam muito em paridade de defesa. Só que eu vou te falar uma coisa que é real.
Quando o Ministério Público faz um pedido, normalmente o juiz já manda atender de imediato. Às vezes o advogado faz um pedido e fica por 1 semana, 2, para ser decidido. Outra coisa, transformaram o Brasil hoje num país de mídia criminal. O cara que ele vai para a mídia, ele já está condenado antes de ir ao plenário. Mas já está condenado, esquece. E por que ele já está condenado? Porque fizeram um sensacionalismo em termos do caso. O caso virou midiático, virou novela, virou assunto de não sei o que repórter, não sei de documento não sei da onde. Resultado. E a defesa, o que ela tem? Ela tem o direito de dar uma entrevista porque alguém procurou. E quando a defesa faz a entrevista do cliente, ficam ironizando. Olha a carinha dela. Olha a carinha dele. Se chora é porque é um falso sem vergonha descarado. Se não chora é porque é frio, gelado, calculista. Se tá com o cabelo pro lado direito é porque votou em partido da direita. Mas se tá pro lado esquerda é porque o cara é de esquerda. Resultado, é chacotizado. Não existe uma... Tudo que o cara foi acusado mediaticamente de cometer um crime, ainda que não tenham provas concretas, vamos falar do caso do goleiro Bruno, uma hipótese, tá? Ainda que não tenham, já chega morto, tá condenado. É melhor confessar, porque vem uma reduçãozinha de pena. Nós temos caso dos irmãos Naves, procurem assistir. Vocês acham? É um filme em preto e branco com Anselmo Duarte relatando um dos erros judiciários mais graves do Brasil. Nós temos pelo mundo sem número de casos. Nós temos aquele ator que no corredor da morte soltava borboletas pela boca e depois viram que ele era inocente. Virou um filme que eu não me recordo o nome. Então, efetivamente, o que nós precisamos é ter uma justiça séria. Veja como a coisa é errada. Você não julga o âmago, o íntimo. Você julga o que você vê. Exemplo. Uma criança passa e mata uma barata. Nossa, como é corajoso! Eu morro de medo de barata. Se eu vejo uma barata, eu saio correndo. Olha como é corajoso. Aí uma criança passa e mata uma borboleta. Nossa, que criança malvada. Olha o que ele fez com a coitada da borboleta. Mas, gente, não dá para entender. São 2 seres vivos. Não dá para entender. Nenhum tá atacando ninguém. Não dá para entender. É porque a borboleta é bonita, bate asa, voa barata, ela tem... É nojenta. Para muita gente ela é nojenta, mas ela tem a função dela no meio ambiente. Não é verdade? Aí se é um ratinho criado em laboratório, ai, que bonitinho. É o Mickey, é o Mickey. Agora, se é um... Desculpe. Se é um rato de esgoto, vira alvo de chumbinho. Tira o alvo de chumbinho. Não é assim? É assim. A sociedade julga pelo aspecto, não pelo íntimo. E o aspecto vem já carregado de que você está condenado. Não adianta falar. Você vai falar e vai conseguir, no mínimo, alguns sorrisos que não do corpo de sentença para que não haja dissolução. Bom, mas voltando. Os Nardoni foram para presídios separados. Feminino e masculino. Aqui, Carolina Jatobá é tratada como uma criança que jogou, como uma senhora que jogou uma criança da janela.
Defenestrou. Defenestrou. Por que o termo defenestrou? Porque fenestra é janela em italiano. Então, jogar pela janela. E ele é um pai que matou a filha, jogando pela janela. 3 verdades que eu sempre falo. A verdade que sabem os filhos menores que viram, mas eram muito pequenos. Bom, mas conseguiriam fazer alguma coisa. Mas são influenciáveis. Sim, mas a verdade do casal e a verdade que ocorreu dentro das 4 paredes que ninguém sabe. Ou desde a garagem até as 4 paredes. A versão é totalmente contestável, no sentido de, tinha marcas de rede na camiseta. Claro, eu vejo a rede cortada, eu vou olhar. Eu todo dia fico com a marca de rede na minha camisa, porque de vez em quando eu quero olhar a piscina do outro prédio, se está lotado ou não, que eu moro amigo, senão vou lá bater um papo, e eu faço isso e encosto. Encosto não, empurro a rede. Não, mas cortar, qual ladrão ia fazer isso? É verdade, é muito difícil. O ladrão, ele está interessado em quê? Crime contra o patrimônio. Ele não quer um crime contra a vida. Pode acontecer, vira latrocínio. Mas ele não tem interesse, é patrimonial o crime. Pode ser alguém que entrou, pulou, não sei o que, subiu, aí chegou lá, não sei o que, e aí pegou, aí viu que a menina ia reconhecer ele porque era conhecido e jogou. Tá. Mas tinha uma fralda suja de sangue. E tinha aspecto de ter limpado o chão. Mas bandido faz até faxina hoje em dia. Sabia. Mas são interrogações. Lá dentro eles sofreram muito. O Nardoni, pelo que falam, ele é muito na dele, muito quieto. Ele não procura encrenca com ninguém, também não procura muita amizade com ninguém. A Jatobá, a Ana Carolina, também dizem que ela tinha poucos amigos, só os midiáticos, com crimes tão graves contra. Você vê que fica um jogando pro outro, né? Você matou uma criança. E você também, pro Sandrão. Não, o meu era adolescente, mas o Sandrão nunca falou que matou. Eu não vi o processo, mas o Sandrão foi julgado à revelia. E ele nunca falou que matou. Nem no local estava. Deu telefonema? Participou? Sim. Mas a dosimetria da pena é da conduta de cada um. Então, entenderam que ele estava, pelo depoimento dos demais, sei lá, e condenaram. Mas os Nardoni, eles tiveram um convívio difícil. Teoricamente, em algum momento separaram-se, depois disseram que não, e até hoje eles negam veementemente o crime. Isso por uma garantia de vida na cadeia, porque um crime desse pode ser alvo de uma rebelião, um acerto de contas. Então, outra que para quando eles saíssem, porque eles iriam sair jovem como saíram, eles não fossem massacrados socialmente, né? Tem todo um aspecto. Então, dar-se a entender na série que foi um combinado entre alguém contra outro alguém para se manter essa história, e um alguém falaria, não me encham muito saco, senão eu vou contar a verdade. Sei. Normalmente, quando tem um casal envolvido num delito, eles tentam levar um para fora para conseguir defesa, para conseguir tomar conta dos filhos, tinha 2 crianças, para conseguir manter o mínimo da dignidade
para os filhos. Você imagina esses meninos da escola? Tem uma coisa, eu já falei isso, vou repetir. Criança é maldosa. A criança, você perguntar, eu sou feia, ela fala, é. Se ela te achar feio, nunca faça uma pergunta dessa para uma criança. Você vai ouvir a verdade. Ou pelo menos a verdade dela. Né? Irmão, caso da escola de base. Mas vamos lá. Aí eles saem, se encontram, vão morar em algum lugar em Santana, em São Paulo, e eles não podem andar pelo bairro. Alguém fala, vamos fazer um abaixo-assinado para eles saírem do prédio, mas isso é inconstitucional. Cumpriram a pena, isso que nós temos que entender. Você não precisa ser fã, nem amigo. A Suzane, pelo que diz, e onde ela vai, ela vira alvo de pedido de autógrafo. Vai entender, né? Mas, fazer um abaixo-assinado para tirar o casal da casa deles, eles foram no mercado, não podem ir no mercado, porque são chamados de assassino. Ou na escola, uma criança ter dito para um dos filhos dela, da Jatobá, não fique sozinho com a sua mãe, que a sua mãe te atira pela janela, hein? É terrível. Não é terrível? É terrível. Então, esses são os aspectos principais desses episódios. Vou falar uma coisa para vocês, vou pedir. Comentem no vídeo. E comentem no Instagram se vocês querem que eu fale de mais algum dos casos lá. Sempre superficialmente, sem acusar ninguém. Uma discussão e não uma acusação e nem uma tribuna de defesa. Nós queremos ter uma discussão sobre os assuntos. Façam perguntas, na medida do possível, eu vou respondendo. E eu vou trazer, em breve, uma entrevista com um herói. Quando eu falo, pessoal, qual a profissão que, quando se fala em herói, vem à cabeça? A primeira. Vocês respondam para vocês mesmos e vejam se acertaram. Eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito.